Olá pessoal, bem-vindos de volta. Estamos agora na 12ª questão. A 12ª questão fala o seguinte: use a derivação logarítmica para achar a derivada da função. Nós temos aqui o item A, composto pela função f de x igual a 2x menos 1 ao quadrado vezes x ao cubo menos x ao quadrado elevado a 4. O cálculo da derivada logarítmica, né? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai trocar esse f de x pelo y. Y igual a 2x menos 1 ao quadrado vezes x ao cubo menos x ao quadrado, 4 aqui, tá bom? Lembrando aqui que y é igual a f de x e y' é igual a f' de x, tá bom? Essas duas igualdades aqui. Dando continuidade, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai tirar o logaritmo natural de y e também vai tirar o logaritmo natural de toda essa estrutura que está aqui dentro. 2x menos 1 vezes x ao cubo menos x ao quadrado, a quarta potência, tá bom? Coisas que a gente tem que lembrar, né? Estava esquecendo aqui. Propriedades dos logaritmos. Quando eu tenho um logaritmo de a elevado a b, isso daqui é a mesma coisa de b vezes log de a, tá bom? Quando eu tenho log de a menos b, isso daqui é equivalente ao log de a menos b não, perdão. Log de a sobre b, isso daqui é log de a menos log de b. E outra propriedade que a gente vai pegar aqui é, quando eu tenho log de a vezes b, isso daqui é igual a log de a mais log de b, tá bom? Essas informações aqui eu preciso ter, tá? De antemão, que são as propriedades dos logaritmos, que a gente vai poder utilizar aqui. Neste caso aqui, ó, nós temos um produto, né? Ó, temos esse e esse daqui. Então nós vamos fazer o seguinte: logaritmo de y é igual a logaritmo natural. Temos um produto, então, pela propriedade aqui, o produto, a gente tem o logaritmo da primeira mais o logaritmo da segunda parcela. Então a gente tem o logaritmo natural de 2x elevado menos 1. Lembrando que aqui é o quadrado, tá? Eu estava esquecendo. Elevado ao quadrado mais logaritmo natural da segunda parcela, que é x ao cubo menos x ao quadrado elevado à quarta. Dando continuidade, o que a gente vai ter aqui, né? Logaritmo de y é igual. Tem um expoente aqui, passa multiplicando o logaritmo. Então vai ficar 2 vezes o logaritmo de 2x menos 1. Mais 4 vezes o logaritmo de x ao cubo menos x ao quadrado. Ok? A gente também utiliza a questão vamos utilizar a regra da cadeia aqui, tá bom? Mas basicamente eu vou ensinar um macete aqui para vocês. Agora que a gente chegou nesse ponto onde a gente não tem mais divisão nem multiplicação dentro dos logaritmos, o que a gente faz? A gente vem bem aqui e coloca o seguinte: no lugar do logaritmo de y, a gente coloca y' sobre y. Isso daqui vem da onde, né? Isso daqui vem daqui, ó. Por causa que eu vou derivar uma parte, que é o logaritmo de y, em relação a x, tá? Lembrando da derivada implícita lá, né? A gente vai derivar tanto de um lado como do outro. Aí vai ficar desse jeito. E esse resultado aqui, ele vai dar o y' sobre o y, tá bom? Basicamente é isso daqui. Eu não vou fazer o cálculo para não demorar mais ainda, tá? Mas vocês lembrem disso daqui, ó. Derivada, logaritmo de y em relação a dx, é y' sobre y. Dando continuidade, o que a gente faz agora, né? Aqui tem uma regra da cadeia, tá bom, nesse logaritmo, e agora a gente vai simplesmente calcular a derivada de cada uma parte dessa daqui. Nós temos a primeira parte e a segunda parte. Então a gente vai calcular a derivada dessa primeira parte, que é, repete a constante vezes a derivada da ln de 2x menos 1. Basicamente, quando a gente tem o ln aqui, o que a gente vai fazer, né? A derivada dele é 1 sobre o que está dentro aqui, 2x menos 1, vezes a derivada do que está dentro. Derivada de 2x menos 1 aqui, mais derivada desse daqui, né? Repete a constante, vezes derivada de ln disso daqui,
é igual a 1 sobre o que está dentro ali, x ao cubo menos x ao quadrado. Isso tudo vezes a derivada de x ao cubo menos x ao quadrado. Tá? Calculando essa derivada, o que a gente vai ter? Né? A gente vai ter y' sobre y, repete aqui, a gente vai ter duas vezes 2 sobre 2x menos 1, vezes a derivada aqui. A derivada de 2x menos 1 é 2, tá bom? Só repetindo aqui. Sendo 2 aqui, 2 vezes 2, 4. Então a gente já coloca um 4 aqui. Mais 4 vezes 4 aqui, né? 4 vezes 1 é 4, x ao cubo aqui embaixo, x ao quadrado aqui embaixo, e vezes a derivada daquele dali, né? A derivada disso daqui é 3x ao quadrado menos 2x, tá bom? Essa é a derivada. Deixa eu só lembrar aqui, Pronto. Aqui nós temos a derivada e agora é só continuar o cálculo. Derivada de y, aqui, aí repete o 4 sobre 2x menos 1, mais 4 vezes 3 dá 12. Então nós temos 12x ao quadrado sobre x ao cubo menos x ao quadrado. Menos 4 vezes 2, 8. Menos 8x sobre x ao cubo menos x ao quadrado. Estou multiplicando essa por cada uma dessas parcelas aqui, tá bom? Aí a gente obtém esse resultado. Deixa eu ver se está 2x menos 1, x ao quadrado, não, x ao quadrado não, estou errando aqui. X ao quadrado, pronto. Aí aqui, ó, a gente tem y' é igual a y vezes todo esse cálculo aqui que a gente tinha feito antes. Mais 12x ao quadrado sobre x ao cubo menos x ao quadrado. Menos 8x sobre x ao cubo menos x ao quadrado. Tá bom? Pronto, temos esse resultado. E quem é o nosso y? Né? Nosso y é justamente a própria função. Tá? A própria função que a gente estava trabalhando. Quem é o nosso y aqui? Nosso y é justamente esse cara aqui. Eu vou somente copiar aqui, utilizar aqui vou só copiar esse y lá para baixo para a gente ganhar tempo, tá? Pronto, deixa eu só copiar ele para cá, ele vai ficar aqui, vezes, a gente volta agora para cá, vezes essa parte aqui toda que a gente calculou, que é 4 sobre 2x menos 1 mais 12x ao quadrado sobre x ao cubo menos x ao quadrado menos 8x sobre x ao cubo menos x ao quadrado. Se vocês quiserem continuar aqui, fazer os cálculos, vocês continuam, tá bom? Mas para não perder tanto tempo, eu vou parar por aqui. Então isso daqui é a derivada que a gente estava procurando, tá? Utilizando a derivação logarítmica. Vamos agora para o item B. Item B, nós temos aqui. Deixa eu só um instante, que eu vou só pegar aqui na segunda tela. Está carregando. Pronto, aqui nós temos o item B. O item B nós temos o y igual, aqui ele já me dá o y, igual a raiz quadrada de x vezes elevado a x ao quadrado vezes x ao quadrado mais 1 elevado a quinta, ok? Isso daqui a gente vai ter o seguinte, ó, essa derivada aqui, se eu fosse fazer, era muito mais complicado. Aí a gente faz o mesmo processo, logaritmo de y e tira o logaritmo lá de fora aqui, que é raiz quadrada de x vezes e elevado a x ao quadrado vezes x ao quadrado mais 1, e isso daqui é elevado a quinta, tá? Esse daqui a gente já sabe que vai dar y' sobre y igual a... Aqui nós temos um produto, 3 produtos na verdade, então a gente vai separar as parcelas. Então aqui vai ficar logaritmo de raiz quadrada de x mais logaritmo de e elevado a x ao quadrado mais logaritmo natural de x ao quadrado mais 1 elevado a quinta. Dando continuidade aqui, vamos
y' sobre y igual. Derivada disso daqui, né? Temos uma raiz quadrada. É como se o x estivesse elevado a 1 sobre 2. Então aqui vai ser 1 sobre 2 vezes, né? Porque é a potência, vezes o logaritmo de x. Aqui, mais. Aqui o expoente é x ao quadrado, então fica x ao quadrado vezes o logaritmo de e. Mais o logaritmo de... aqui nós temos o 5, passa para cá, vezes o logaritmo de x ao quadrado mais 1. Dando continuidade, nós vamos ter y' sobre y igual a logaritmo, eu vou precisar que esse 1 sobre 2 fique fora, vezes o logaritmo de x, tá bom? Mais, logaritmo natural de e é igual a 1, então fica 1 vezes x ao quadrado, mais 5 vezes o logaritmo de x ao quadrado mais 1, tá bom? Agora que a gente já chegou no limite dos logaritmos, assim, o limite que não dá para fazer mais nada aqui, a gente vai calcular as derivadas. Então a gente vai calcular. Repete aqui a nossa faz a repetição aqui da nossa constante vezes o logaritmo de x, né? Basicamente vocês vão pegar assim, 1 sobre x vezes a derivada do que está de dentro, tá? O que está dentro vem aqui para baixo, vezes a derivada do que estava aqui dentro, mais a derivada de x ao quadrado, mais 5 vezes o que estava aqui dentro passa para baixo, fica x ao quadrado mais 1 aqui embaixo, vezes a derivada do que estava dentro, x ao quadrado mais 1, e aqui a gente tira a derivada. Tá bom? Fazendo aqui, ó, nós temos y' sobre y é igual a 1 sobre 2 vezes 1 sobre x, vezes a derivada de x é 1, mais a derivada de x ao quadrado é 2x, mais 5 vezes 1 sobre x ao quadrado, mais 1 vezes a derivada de x ao quadrado mais 1, que dá 2x. Tá bom? Fazendo a continuação, nós temos y' sobre y é igual a 1 vezes isso daqui dá 1 sobre 2x, mais 2x aqui, mais 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 10 vezes x, 10x, sobre x ao quadrado mais 1. Chegou nesse ponto, nós vamos ter y' igual a y vezes isso daqui que a gente encontrou. Só que quem é o nosso y, né? O nosso y a gente vai colocar agora o valor que era da função anteriormente, tá bom? A gente vai calcular aqui o valor, vamos só copiar, aí eu vou aplicar aqui a cola e vem bem pra cá, tá bom? A partir daqui a gente só repete o que estava aqui dentro. Aí repetindo fica 1 sobre 2x, mais 2x, mais 10x sobre x ao quadrado mais 1, tá bom? Essa daqui é a nossa derivada, tá? Que a gente pôs. Se vocês quiserem dar continuidade aqui, vocês fazem, tá? Eu não vou fazer por causa que vai ocupar muito mais tempo. Item C, agora. O item C é o seguinte. O item C é y igual a x elevado a cosseno de x. Pronto, desse jeito. Então aqui pela derivada do logaritmo a gente tem L de n e L de x elevado ao cosseno de x, tá bom? Essa parte aqui, nós temos ela desta forma. Deixa eu só me relembrar aqui uma parte. Tá correto. Agora nós temos y' sobre y, né, igual a... Essa parte aqui, ó, temos um cosseno elevado, né? Nós temos a potência aqui, então ele passa para fora e fica cosseno de x vezes o logaritmo natural de x, tá bom? Aí a derivada aqui, no caso, a derivada y', que eu já tinha feito aqui, tá? Eu só faço aqui para agilizar os cálculos, tá bom? Mas aí a gente tem que fazer a derivada tudo junto. Até aqui a gente tem que ir com ln aqui, tá bom? Tem que ir ln de y aqui, tá? É porque eu coloquei logo.
Aí a derivada disso daqui é a derivada do produto. A derivada do produto fala o seguinte, né? Porque nós temos o produto dessa função com essa função. Então a derivada disso, a gente vai fazer o seguinte. É a derivada da primeira, né? Que no caso aqui é a derivada de cosseno de x, vezes a segunda, mais a derivada da segunda, vezes a primeira, né? Primeira é cosseno de x. Tá bom? Calculando aqui, nós vamos ter a derivada de y sobre y igual a derivada de cosseno menos o seno. Menos o seno de quê? O seno de x, vezes o logaritmo natural de x, mais derivada de L de x, 1 sobre x, vezes o cosseno de x. Tá bom? Isso daqui é a derivada. Aí, a gente, quando chegou nesse ponto, o que a gente vai fazer, né? A gente vai pegar o y' igual a... Vamos pegar o valor anterior da função, que é este daqui. Pegou tudo aqui, deixa eu... Pronto. Aqui ele vai copiar. A gente leva pra cá, pra cola. E vem pra cá e cola aqui. Tá bom? Quero o valor da função. Aí vezes esse resultado que a gente encontrou. Menos seno de x, vezes o logaritmo natural de x, mais cosseno vezes 1 dá cosseno. Fica cosseno de x sobre x. Tá bom? Pronto, essa daqui é a derivada que a gente estava procurando. Agora vamos para o item D. Item D. No nosso item D, nós temos a função f de x. Essa daqui é a mais complicada, tá? Que eu acho assim. Ela não é, quer dizer, ela não é tão complicada, ela só é bagunçada. Tá bom? Deixa eu só colocar esse f de x aqui mais um pouco embaixo. F de x é igual a logaritmo natural de x elevado ao cosseno de x. Tá? Aqui o mesmo esquema, a gente substitui o f de x por y, aí a gente vai ter logaritmo natural de x, isso daqui elevado ao cosseno de x. Aplicando o logaritmo natural dos dois lados, nós temos logaritmo de y igual a logaritmo, agora que fica confuso, logaritmo de x elevado ao cosseno, essa parte todinha aqui, elevado ao cosseno de x. Tem que colocar os parênteses aqui, tá? Aí nós vamos calcular a derivada disso daqui, a gente ainda não vai calcular a derivada, né, no caso. A gente continua com a ln de y igual. Esse aqui está elevado a uma potência, quando ele passa para fora, fica cosseno de x, vezes o logaritmo natural do logaritmo natural de x, tá bom? Tudo um dentro do outro mesmo assim, tá? Não se assustem não. Aí vamos calcular agora a derivada de y, é igual a derivada, como a gente tem um produto, a gente tem a derivada do cosseno de x, vezes a segunda, que é ln de x, mais a derivada de ln de x, aqui é que é um negócio que complica, derivada disso daqui, vezes a primeira, que é cosseno de x, tá bom? Aí nós temos aqui derivada de y sobre y igual a derivada do cosseno menos o seno, então nós temos menos seno de x vezes o logaritmo natural do logaritmo natural de x, mais essa daqui, ela é um pouco complicada, eu vou colocar ela em vermelho aqui embaixo, por causa que a gente tem o seguinte, nós temos logaritmo do logaritmo de x, a gente tem uma composição, né? Então nesse caso aqui, para mim calcular a derivada disso daqui, a gente vai usar a regra da cadeia. Qual é? Derivada da de fora, que é 1 sobre ln de x, vezes a derivada da de dentro, que é 1 sobre x, tá bom? Isso daqui dá 1 sobre x vezes o logaritmo natural de x. Aí esse é o resultado dessa. A gente vai substituir aqui, ó. Vai ficar 1 sobre o x vezes o logaritmo natural de x vezes o cosseno de x, tá bom? Vamos dar um salto aqui, né?
por causa desse cálculo aqui, a gente vai ficar com y igual a... Pega o y aqui, que era o valor da nossa função anteriormente, que a gente vai pegar aqui. Tá? Aí vamos copiar e depois vamos aqui colar. Aí coloca ele aqui e repete todo o cálculo que a gente tinha feito antes, né? Que é esse daqui. Aí vezes tudo aquilo ali que a gente já tinha encontrado, menos o seno de x vezes o logaritmo natural do logaritmo natural de x mais uma vez o cosseno de x do cosseno de x sobre x vezes o logaritmo natural de x. Tá bom? Pronto. Toda essa parte aqui, e essa é a nossa derivada que a gente estava procurando. Tá bom? Aí nós encerramos aqui agora a questão número 12 e daqui a pouco vamos partir para a questão número 13, tá bom? Espero ter ajudado aí vocês.